Tudo bem, família? Vamos dar andamento então no nosso cabeçote. Agora é a hora de fazermos a base do nosso cabeçote fixo. É um cabeçote fixo porque ele não se movimenta, porém ele é parafusado, tá? Lembrem-se que fixo não quer dizer que ele tem que ser soldado, não é isso, tá ok? Então vamos fazer a parte da base. Vou explicar agora a técnica que eu vou utilizar aqui para fazer a base, para que a gente possa construir toda a parte do nosso cabeçote. Quero ver se eu consigo terminar nesse vídeo. Então vamos lá e vamos arrepiar. Para a gente preparar a base, a chapa é a mesma, do mesmo tamanho que nós cortamos no corte a plasma. Então, como ela tem a mesma medida, ó, eu vou alinhar essa chapa aqui. Ó, alinhadinha dos dois lados. Aqui. Ao invés de me prender com um sargento aqui, pode acabar movendo na hora de fazer a furação. Então, para que não ocorra esse risco, eu vou dar 2 pontos de solda desse lado e 2 desse lado, que aí eu tenho certeza que ela não vai se mover. Por que isso? Porque essa furação tem que ser bem precisa. Iremos fazer 2 furos aqui atrás e 3 furos na frente. Os cabeçotes dos tornos Imor são 2 atrás, 2 na frente. Mas eu, como sou um pouco exagerado, eu vou fazer 4 furos aqui e 1 aqui também na frente, para a gente ter bastante aperto. Vou regular aqui em 90. Vou soldar com o eletrodo 6013 mesmo, o da GMW. Esse é o 2,5, só para dar uns pontos, depois a gente vai tirar a solda. Quatro pontos de solda é suficiente para a chapa não se mover. Esse parafuso é o que eu vou utilizar, que é um parafuso de 12 milímetros. Bom, a primeira coisa é decidir que parafuso utilizar. Eu vou utilizar esse daqui que eu já tenho aqui, de meia polegada. Então ele tem aproximadamente 12,7 aproximadamente. E eu vou utilizar ele. Ele poderia ser menor, porém eu não tenho. Eu tenho esse daqui, depois eu posso cortar o tamanho ou substituir e colocar outro. Mas vai ser igual, eu vou usar um parafuso Allen de meia polegada. O ideal aqui é eu poder fazer a marcação. E a furação, como ele tem 12,7, eu vou fazer aqui com 14 milímetros a furação, que é aquilo que eu estava explicando no vídeo anterior. Ele vai ter uma folga, então se eu quiser fazer com que o cabeçote movimente para a direita e esquerda, claro, com essa limitação, não tanta movimentação, mas já vai ser o suficiente para que a gente consiga dar uns toques aqui, ou aqui, ou aqui, que aí ele vai me dar a possibilidade de mim poder fazer uma ajustagem entre 1, 2, 3, 4 décimos, ou se eu precisar aí de 50 centésimos também, 30 centésimos, o que eu precisar aqui, eu vou conseguir com essa furação. Então agora que já ficou bem claro, eu preciso do espaçamento também da cabeça dele para mim poder trabalhar. Como essa parte vai ficar para fora, tá? Eu vou colocar a chapa aqui, ó. Então eu vou colocar esse parafuso aqui, ó lá, e me dá uma margem de folga para que eu possa trabalhar. Então eu vou fazer isso aqui, essa marcação, porque depois ele vai ficar assim no nosso torno. Então aqui ele vai ter, deixa eu medir aqui onde eu marquei, 2,9. Bom, vamos colocar, para arredondar ficar mais fácil, 3. Pronto. Vou colocar 30 milímetros. Então a minha chapa vai ser soldada exatamente aqui. Nesse risco para cá eu vou pôr a chapa. Aqui onde está meu dedo, eu subo a chapa aqui. E deixo esse dente para que eu possa corrigir. Você pode pensar, Fábio, por que você não põe a chapa aqui, ó, rente, e coloca o parafuso pelo lado de dentro? Assim ninguém vai ver, fica mais bonito. Até concordo, pode ser que fique mais bonito. Porém, numa eventual manutenção, eu precisar ajustar, vai me dar trabalho porque eu vou soldar aquela nossa... Aqui eu vou soldar o nosso eixo árvore, que tá com aquele mancal que eu fiz fechado. Como ele é fechado, eu vou soldar e vou lacrar essa parte interna. Não vai ter acesso aqui dentro. Então, por isso que eu vou fazer desse jeito. Vou fazer só um local para que eu possa colocar um bico graxeiro de cada lado para mim colocar graxa, mas não para mim ter esse acesso. Se eu precisar ter acesso dentro
do nosso mancal, eu solto as porcas, solto os rolamentos e dou a manutenção que eu precisar. Por isso eu preciso que esse parafuso esteja pelo lado de fora. Aqui eu vou pegar o centro, como eu já marquei aqui com 30 milímetros, agora eu vou marcar com 15. Esse vai ser o centro da furação, tá? Pronto. Um risco mais singelo, porque aqui eu não preciso olhar igual aqui com a chapa. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, para que eu possa ter o parafuso para o lado de fora para apertar. Então, a mesma coisa. 30 milímetros. E a chapa também vai aqui. Já essa daqui vai faceando aqui mesmo. Essa chapa vai subir aqui e aqui. Aqui ele vai ter esse dente e aqui também. 15 milímetros, que é o centro da furação. Como o centro é 15, eu vou colocar 15 aqui também para acharmos o centro. É bom fazer todas as marcações bem certinha, até para ficar bonito, tudo na medida. E agora eu vou fazer os furos. Sempre entrando com uma broca mais fina e assim aumentando até chegar na broca 14. Agora que nossos furos já estão prontos, é hora da gente achar a altura para fazer o nosso cabeçote. Eu preciso cortar essas chapas no corte a plasma, então é muito fácil. Eu encostei o carrinho aqui, ele já está na altura, com todos os rebaixos que eu fiz, e eu coloquei a ferramenta maior que eu tenho. Então está aqui a quina da pastilha, e é assim que a gente vai ver a altura. A ponta da nossa ferramenta tem 228 milímetros. Vamos colocar 230 para arredondar. O que eu tenho que fazer aqui agora? Esse é o centro da placa. Nossa placa é de 200. Então eu vou fazer a parte superior aqui praticamente rente com a placa. Então eu vou colocar aqui, ó, 230. A minha placa tem 200. Eu vou colocar aqui do centro para cima só o raio, que é 100 milímetros. Vou colocar 230 mais 100 milímetros vai dar 330 milímetros. Então nós vamos fazer com 330 milímetros de altura. A largura, eu vou cortar primeiro a chapa da frente e a de trás, onde vai o mancal. Então a largura é de 200, que nós cortamos a nossa chapa com 200. Então vai ter 200 por 330. Esse é o tamanho que nós vamos fazer o nosso cabeçote. Então vamos lá, já vamos fazer todos os cortes a plasma para facilitar a nossa vida aqui. Aqui eu já tirei as medidas, não dá para mim cortar 3 peças aqui. Mesmo em pé, e deitado também não dá 2 peças. O que eu vou fazer então? Vou fazer um corte aqui, tirar 2 peças, fazer outro corte ali, tirar mais 2 peças. Vai me sobrar 2 pedaços aqui, como a chapa para cá está um pouco melhor que para cá, então nós vamos tirar do lado de cá. Vou tirar na altura então, 330. Aqui eu já tirei o comprimento, 330.
Agora eu vou tirar aqui na largura. Essa lateral tá legal pra gente riscar. Na verdade, é bem pensado. Ainda bem que eu não fiz o corte ainda. Nós vamos colocar aqui 202 milímetros. Por quê? É o que eu preciso para depois dar o acabamento na chapa e ele ficar com 200. Então eu vou marcar aqui com 202. 202, 404. É isso aí. Então eu vou tirar as duas peças, a da parte da frente e a da parte traseira do nosso mancal, onde vai fazer o cabeçote e fazer aqui o corte também. Como eu vou precisar fazer o furo para que a gente possa colocar o nosso mancal aqui, eu já vou dar acabamento na peça para ficar mais fácil as marcações. Eu preciso fazer a marcação para a gente fazer então o furo para encaixar o nosso mancal. Porém agora já não dá mais para arredondar a medida não, tem que ser bem preciso o centro. Bom, tá vendo que aqui ó, já dá uma diferença da trena. Tá com 229 milímetros o centro. Então 229 milímetros até aqui no centro da ferramenta. Esse é o centro que eu preciso para poder fazer o raio e fazer a furação para a gente colocar o nosso mancal. 229 milímetros. Então agora eu vou marcar aqui, ó, 229 milímetros. E a largura está com 200. Eu vou marcar aqui então 10. O mesmo que eu fiz nessa chapa, com a nossa medida aqui de 229 de altura por 100 de largura, eu vou então deixar aqui do lado. Agora eu marco 229 nessa chapa também. Com isso, eu vou fazer agora um gabaritinho aqui rápido para mim entrar com a corte plasma e fazer o diâmetro que eu preciso. Primeiro eu vou riscar com o compasso que o nosso mancal ficou com 129 milímetros. Então eu vou fazer aqui a marcação exatamente para a gente poder furar. Aqui é o raio do 129. Essa marcação é só para me ajudar a orientar. Claro que eu vou usar um gabarito que vai apoiar, mas é claro que ele pode ter uma folga, então isso aqui me ajuda a orientar na hora de fazer o corte a plasma.
Vocês viram que eu fiz aqui essa marcação o mais preciso possível. Não significa que esse furo vai ser no corte a plasma preciso, vai encaixar igual uma luva. Não, nem quero isso. Vou fazer um pouquinho maior, exatamente para a gente ter aqui, ó, a mobilidade de mexer ele, porque aí a solda que eu vou fazer, eu vou testando com um relógio comparador. Então é algo que tem que ter precisão máxima, tá? Então eu vou fazer um pouquinho maior, é claro, para a gente poder soldar aqui o nosso mancal. Ajustei aqui rapidinho esse gabaritinho, só para ele me ajudar a manter o raio. Aqui o raio ele é um pouco maior do que o que está riscado, tá? Como eu disse, eu preciso ter uma folga para soldar depois. Agora é hora da gente montar aqui a frente e as costas. Mas antes de montar, eu vou dar uma dica para você poder fazer esse corte se você não tem corte a plasma. Muita gente não tem. Então, como que é feito isso? Você pode estar perguntando, Fábio, eu não tenho, então eu não consigo fazer? Consegue. Com a esmerilhadeira é fria. Não tenta ficar fazendo não, porque a chapa quando é grossa, você pode entortar o disco, ele estourar e vir um pedaço em você ou machucar alguém. Então, fez aquele círculo com o compasso, você vai vir no centro dele, ou na borda, fica a seu critério, vai pôr uma broca aí de 3 milímetros ou 4 milímetros e você vai vir fazendo furo, um furinho do lado do outro. É cansativo? É, mas para isso que o corte a plasma existe, para poupar seu tempo. Você não tem? Eu já fiz várias vezes na vida. Vem fazendo furinho um do lado do outro, seguindo a linha. Um do lado do outro. Depois você vai vindo com a broca e vem virando de lado, furando, 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 até tirar essa tampa. Depois você tem que dar um acabamento aqui dentro. Você pega com a esmerilhadeira, ela entra aqui, ó, devagarzinho, vai pegando com o disco de desbaste e vai alisando. Então, essa é uma dica para quem não tem o corte a plasma, tá ok? Então vamos lá, para fazer a montagem aqui é muito simples. Eu vou colocar ela aqui, ó, nessa risca, essa risca vai vir nessa face, então eu vou colocar aqui. E como sempre, eu sempre indico você comprar esquadro magnético. Isso aqui ajuda muito na nossa vida. Isso aqui poupa um tempo. Dá para fazer sem? Dá, mas você vai ter que ficar segurando, dando ponto, vindo com o esquadro, encostando, batendo. Aí você vem com o esquadro aqui, ó. Aí você tem que ficar colocando o esquadro, aí dá uma batidinha, aí põe o esquadro, dá uma batidinha. É um problema sério. E aqui a gente já descobre que deu uma empenadinha. Então eu vou ter que tirar, pôr na bigorna e bater. Nossa, eu preciso dar um trato nessa bigorna. Mas ele empenou aqui por causa do calor e aqui a área é pequena. Então acabou dando uma envergadinha. Beleza. É isso aí. Agora vou colocar o outro esquadro para ele me ajudar aqui. Do barramento dá uma certa diferença. Isso aqui é o problema. Nos cantos aqui não. Nos cantos dá certinho. Como referência do barramento, ele não tá dando esquadro.
é muito provável que essa base do torno ficou um pouquinho mais levantada, talvez a própria peça tinha algum detalhe aqui que eu não cheguei a reparar. Soldei, não tem problema. O negócio aqui agora é acertar esse esquadro, ó, em relação ao barramento que essa placa tem que ficar, não em relação aqui. Esse esquadro só vai me ajudar para mim poder dar uns pontos de solda e depois colocar no lugar para soldar. Aqui eu estou soldando com 6013, só para a gente dar um norte para essa placa, deixar tudo certo, tudo alinhado. O esquadro dessa peça, eu não posso confiar muito nessa base, eu tenho que confiar aqui, ó, que é a base do meu torno. Então eu vou vir aqui, dar uma olhadinha aqui, ó, ó como ele está fora. Vamos ver do lado de cá, olha lá, mesma coisa. Olha lá, deu certo, ó, deu esquadro, pronto, é aí, não vou mexer, ela tá bem resistente, tá bom, por isso que eu fiz aquele cordãozinho. Agora a mesma coisa eu vou fazer com essa de trás. Pronto, no risco, é isso aí. Agora eu vou tirar o esquadro. Então aqui eu não vou seguir no esquadro dela. Eu vou tirar a medida para ver como que tá em relação a essa aqui que está no esquadro com o meu barramento. Aqui tá com 204, 205, 204, 204. Olha lá, 204. 204,5, 204. Pronto. Aqui tá um nada aberto, mas meio milímetro aqui não dá nada. Tá ótimo. É isso aqui. Agora eu vou dar um ponto aqui e um aqui para travar essa peça. Vamos lá, vamos só testar essa belezinha. É assim que vai ficar. Por que que eu fiz um pouquinho maior? Para isso aqui que vocês estão vendo, ó. Eu vou ter aqui, ó, uma mobilidade para a gente poder acertar aqui, porque o relógio comparador ele só vai poder pegar num pedacinho aqui para a gente ter um norte. Lembrando que para isso eu tenho esses furos um pouquinho mais folgado, exatamente para depois de tudo soldado, colocado o relógio comparador, tá tudo certo? Opa, ficou um pouquinho para cá, um décimo, sei lá, 30 centésimos para cá ou para lá, aí a gente vai e consegue mover para deixar perfeito. Olha que bacana. Bom, meus queridos, isso aqui é a construção do nosso cabeçote. Como o vídeo vai ficar muito longo, porque aqui vai demorar muito, o que eu vou fazer? No próximo vídeo agora do torno, eu já vou fazer ensinando passo a passo de como fazer a montagem desse cabeçote. Até porque isso aqui não é simples, requer uma atenção muito grande, porque vamos dizer que isso aqui é a alma do torno. É a parte onde tem que ficar muito perfeito, muito. Aqui não pode ter vibração nenhuma, aqui tem que estar totalmente no esquadro, tem que estar numa simetria perfeita. Afinal de contas, é aqui que nós vamos colocar a placa e prender. Então temos que deixar o mais perfeito possível. Como eu sempre digo, se não dá para deixar 100%, vamos deixar 99%. Então eu vou ensinar como fazer todo o travamento aqui dentro. Às vezes você pode pensar, poxa, podia ter posto uma chapa mais grossa, mas o que nós vamos fazer aqui de travamento não tem necessidade de uma chapa mais grossa. E vocês vão ver que interessante. Até porque aqui também nas laterais, além do reforço interno que nós vamos colocar, nós vamos fazer a mesma chapa fechando dos lados, tudo isso aqui. Vocês vão ver que legal que isso aqui vai ficar top demais. Mas para isso, eu preciso fazer um outro vídeo mostrando todos os detalhes. Vocês viram aqui, ó, a folga que eu falei, ó lá. Agora eu consigo movimentar para mim poder
ter aqui uma precisão maior na hora de fazer a solda e vocês vão ver como fazer a solda, porque nós não podemos vir aqui chamar um cordão de solda, porque senão você acaba ofendendo a parte interna, pega no rolamento, aí estraga tudo, perde todo o trabalho. Aí aqui vai ser jogo de paciência e por isso eu vou fazer então no próximo vídeo, ensinar todo o passo a passo para vocês, meus queridos. Eu espero deixar esse cabeçote o cabeçote mais top caseiro possível. Meus queridos, então fica ligado que essa semana ainda soltamos vídeo do torno, nós estamos aqui agarrado, não tô ainda 100%, mas estou lutando aí para poder ficar 100% para vocês. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.